Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso workshop, Os Pilares do Terapeuta de Sucesso. Então, nesse workshop, eu vou apresentar para vocês toda a trajetória que eu vivi até chegar hoje aqui. Então, muitas pessoas, muitos pais de pacientes e até os próprios pacientes me reconhecem, então confiam no meu trabalho, me indicam para outras pessoas, indicam todos os meus trabalhos, tanto atendendo quanto dando aula, quanto dando palestra ou fazendo alguma consultoria. Então, isso para mim é ter sucesso profissional, é ser um terapeuta de sucesso, porque todo mundo reconhece. Então, quero compartilhar com vocês essa jornada, tá? Então, vamos começar honrando quem já está aqui desde a hora que foi combinada para começar, certo? Vocês estavam ouvindo e vendo uma canção. Então, essa canção, ela se chama This Is Me. Então, este sou eu. Então, ela fala o quanto que a gente precisa ser a gente, o quanto que a gente precisa se conhecer para poder travar as nossas próprias batalhas. A gente não vai se comparar à régua de ninguém, à régua do outro, a gente precisa se comparar à nossa própria régua. O quanto que a gente faz, o quanto que a gente tem potencial para fazer, tá bom? Então, é uma canção que eu gosto bastante e que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Então, quem chegou e ela estava tocando, sinta-se abraçado e compartilhado com esta canção. Então, vamos começar o workshop Pilares do Terapeuta de Sucesso, onde eu, Jânio Carlos, vou apresentar para vocês. Sou terapeuta ocupacional e também mentor de profissionais do desenvolvimento infantil. Então, eu quero começar. Vocês coloquem no chat para mim, para eu poder ver, o que esta imagem fala para vocês. O que esta imagem representa para vocês é só em vocês olharem. Então, podem usar o chat para fazer isso. Que a gente vai começar com essa imagem aí. O que ela significa? O que vocês estão vendo? Encantamento, magia. Vamos lá, quem mais? Disney infantil, sonhos. Vamos lá, vamos participar. Sonhos. Aqui. E quem mais? O que é que vocês veem quando olham para esta imagem? Não se acanhem, tá? Todas as respostas são bem-vindas e acolhidas. Sonho. Pois é. Então, hoje, essa imagem fala justamente sobre isso, sobre o sonho. Quem nunca sonhou em estar neste lugar aí, no mundo mágico da Disney? Nossa criança interior, ela sempre sonhou em estar aí. Todos nós crescemos vendo, assistindo, adquirindo produtos deste lugar, é o mundo mágico da Disney. Então, para a gente começar a falar de sonhos, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Eu mesmo. Então, quero apresentar este gênio aqui. Este loirinho aqui, que aos poucos não foi perdendo essa coloração de cabelo e ganhando uma nova. Então, uma frase de todos os sonhos podem se tornar realidade se você tiver a coragem de persegui-los. Então, esse aqui, esse pequenininho, ele sempre teve um sonho. Vários sonhos, na verdade. A gente é construído por vários sonhos. Então, um dos sonhos era estar em uma posição de ajudar muitas pessoas. Então, eu sempre quis ter uma empresa. Fui aquela criança que acorda para assistir o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, eu tive esse sonho, eu tenho esse sonho. Então, cada vez que a gente alcança alguma coisa, a gente coloca outro na frente para poder perseguir, para poder correr atrás. Porque o que cai do céu, chuva e bênção.
Então, a gente se agarra na bênção para poder correr atrás, né? Ou então, se tiver um dia bom, toma um banho de chuva. Também é muito interessante. Mas aí, o que que faz com que essa criança se torne este adulto? A gente nós tivemos sonhos, sempre tivemos. Mas os adultos parece que esqueceram isso e param de perseguir esses sonhos, param de correr atrás do que aquela criança queria. E aí, os afazeres da vida, as histórias que a gente vem construindo, tudo isso torna o adulto que a gente é. Então, eu quero que vocês nunca esqueçam daquela criança, ou façam a reflexão daquela criança que tinha sonhos e o que era que ela queria. O que que aquela criança queria para o adulto que ela iria ser? Será que a gente está sendo o adulto que aquela criança queria ser? Ou a gente foi modificado pelas circunstâncias da vida? Então, deixa eu começar apresentando para vocês os 3 pilares que eu trago eles num prisma. Um prisma onde todas as cores se encontram e elas se difundem. Então, a mentalidade é um dos nossos primeiros pilares, é o primeiro pilar da nossa vivência, do nosso progresso enquanto uma pessoa de sucesso. É a mentalidade. A gente precisa ter uma boa mentalidade, uma mentalidade certa, para que isso possa ser cada vez mais perseguido, nossos sonhos possam se tornar realidades. E para isso, ao longo da vida, a gente vai atrás de competências. Então, a gente constrói tudo aquilo que a nossa mentalidade queria, a gente constrói com essas competências. A gente precisa aprender coisas para construir uma base sólida. Depois que essa base está sólida, para onde que a gente vai? Para a expansão. Então, o terapeuta ele não fica somente na casa das competências, ele precisa ir expandir aquilo. Ele precisa expandir todas as suas possibilidades, porque se ele fica muito preso ali nas competências, ele acaba abafando muito os sonhos, ele acaba abafando muito a mensagem que ele quer transmitir. Então a gente precisa da expansão. Então esses 3 pilares é o que eu abordo na mentoria, abordo com os meus alunos, meus mentorados, que a gente precisa construir, que a gente precisa ter. A gente nasce e a gente constrói, a gente aprende a mudar essa mentalidade. No outro, a gente constrói, a gente vai colocando competências, aprendendo de acordo com as nossas vivências, e a gente precisa usar tudo isso para expandir. Então, são esses nossos 3 pilares, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles e como eles foram colocados ao longo de uma trajetória. Então, vamos começar com a mentalidade. Então, o que que é essa mentalidade? Então, tudo começa por ela. Então, você acredita no seu potencial? Ou você vive preso a uma síndrome do eterno aprendiz? Você fica ali achando que precisa aprender mais, achando que precisa que alguém lhe diga, lhe valide, ou você confia no seu potencial e vai atrás? A gente precisa confiar na gente. A gente precisa que o nosso potencial seja utilizado por nós. Como eu falei, a gente precisa utilizar a nossa própria régua. A gente não vai utilizar a régua do outro. E a régua do outro mede ele. E nós precisamos nos medir com as nossas próprias réguas. E aí, dentro desse contexto de mentalidade, será que vocês já se depararam ou já utilizaram algumas frases nesses contextos desta questão aqui? Por exemplo, eu sinto que eu preciso saber de tudo antes de começar qualquer coisa. Isso me faz perder oportunidades importantes. Então, às vezes a gente acha que precisa estar com tudo pronto, a gente acha que precisa montar o melhor consultório, ter a melhor estrutura de som, de imagem, acha que a gente precisa ter todos os cursos para poder começar a expandir o nosso negócio. A gente acredita que pode, só vai conseguir quando eu tiver tudo pronto. E isso nos atrasa. E atrasa e acaba fazendo a gente perder as oportunidades que estão aparecendo. Ou então você já pensou, será que eu não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente, mesmo quando eu vejo outras pessoas fazendo menos do que eu e conseguindo melhores resultados? A gente dá resultados
A gente faz demais, mas mesmo assim a gente não consegue entender o nosso próprio valor, o nosso próprio potencial. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba também deixando de aproveitar oportunidades. A gente acaba deixando de vivenciar aquilo que a gente precisa para alcançar vários e vários e outros e muito mais resultados. Ou então, quando algo não dá certo, eu fico paralisado, achando que nunca vou conseguir melhorar. Os erros fazem parte. Os erros fazem parte da nossa trajetória. Mas a gente vai fazer o que com eles? Vai deixar ele nos paralisar e nos deixar de avançar? O medo, a incerteza, os erros, tudo isso pode nos paralisar. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Ou então a gente já pensou, eu gostaria de me arriscar mais e crescer. Mas tem uma vozinha interna que diz que eu não estou pronto, eu não estou pronta. Será que a gente vai continuar ouvindo essa voz que diz que não está pronto, que não está pronta? Essa voz é uma sabotadora. Eu atendo uma criança de 10 anos que ele quer muito fazer muitas coisas. Aí a gente estava numa brincadeira, numa plataforma suspensa, num balanço. E aí ele colocou um pé, para ficar em pé em cima dela, e disse: Eu não consigo colocar o outro. Eu fiz: Por quê? Ele diz: Eu acho que eu não consigo. Algo me diz que eu não consigo. Meu cérebro está me impedindo de fazer. Tá bom. Acho que seu cérebro está lhe sabotando, porque você consegue fazer e eu já vi isso. Eu fiz essa minha perna de força. Eu digo: Use ela. Aí mudou a perna. E aí ficou. Tentando, tentando, dizendo: Não consigo. Eu digo: Vamos lá, você quer uma ajuda? Aí dei uma leve ajuda. Ele conseguiu ficar de pé. Você está vendo que você consegue? E não foi tão difícil. Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Como eu digo, se Deus colocou na minha cabeça uma imagem, um plano, uma ideia, é porque Ele vai me dar condições de seguir atrás, de seguir em frente, de correr atrás. Ele vai me dar condições de realizar. Então, só precisa confiar, tá? Então, pensando nessas frases que a gente viu agora, elas são parte de frases que estão de uma mentalidade fixa. A gente fica ali muito preso a essa mentalidade, muito preso a achar que as coisas não vão dar certo, a achar que tem que ser tudo daquela forma como já está predeterminado e nos impede de ter uma mentalidade de crescimento. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento para seguir além. Então, vamos ver o que cada uma delas quer dizer. Mas antes de eu falar sobre essa mentalidade, eu quero apresentar duas pessoas a vocês. Seu José Carlos e Dona Tel, meus pais. Então, é uma história que eu poderia ter ficado com a mentalidade fixa de que eu não poderia alcançar muita coisa. Começando pelo fato de ambos não terem fundamental completo. Então, meus pais não têm fundamental completo, certo? Meu pai já fez de um tudo nessa vida. Porteiro é eletricista, de tudo ele faz. E manhã, auxiliar de costura. Depois ela deixou quando meu irmão mais velho nasceu e eu fui a minha irmã também. Então ela deixou de fazer. E depois de todos criados, ela voltou a fazer costura de reparos. Ela disse que não gosta de fazer roupas, ela gosta só de fazer os reparos. Então, não é o ambiente influencia, mas ele não determina aquilo que a gente vai ser. Se eu fosse ficar preso a essas circunstâncias da falta de oportunidade que os meus anteriores, os meus pais tiveram, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui conversando com vocês diante de um avanço tecnológico muito grande, que é a internet, que é essa oportunidade de eu conversar com vocês onde vocês estão. Coloque no chat de onde vocês estão assistindo, de onde vocês estão participando, que é para a gente ter uma noção do quanto essa tecnologia pode nos ajudar, do quanto a gente poder pensar, crescer, vai nos ajudar. De Minas Gerais, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Deixa eu ver. Vamos colocando aí. Vou olhando. Então, se eu tivesse ficado preso lá atrás, em Maceió, minha terra,
então não estaria aqui, sabe? Então, a gente precisa querer mais e buscar. Então, outro pedaço dessa história é ainda com eles. Porém, meu pai, ele é muito na dele. Então, ele não dá muita opinião em muitas coisas. Mas São Luís do Maranhão, Recife, é uma coisa boa. Ele não dá muita opinião nas coisas, sabe? Ele escuta e absorve. A minha mãe, ela é faladeira. Ela é feito eu. Quer dizer, eu sou feito ela. Minha mãe é faladeira. Porém, ela tem algumas frases que são muito marcantes para mim e é, que eu vou trazer para vocês. Ela sempre disse assim: estudem para alcançar. Ela dizia para mim e para meus irmãos: estudem para vocês alcançarem o que vocês querem, pois não podemos lidar. Então, essa frase para mim ela é muito marcante, porque ela não exigia que eu estudasse determinada profissão. X, Y, A. Não dizia assim: faça medicina, faça engenharia, faça direito. Não. Ela só dizia: estudem. Porque ela não teve, por exemplo, tem famílias que já têm pessoas que têm pais e mães e avós, médicos, engenheiros, profissões que há anos atrás eram muito mais bem vistas. Então elas não diziam assim, faça determinada profissão, elas só diziam estudo. E isso me traz a sensação de liberdade para eu poder escolher e fazer as minhas decisões. Então, quando eu fui prestar vestibular, mãe dizia assim: vocês vão estudar por aqui mesmo, vão lá em Maceió. Por quê? Ela tem um medo de a gente querer estudar fora, mas ela não ter condições de nos manter. Então, ela dizia, vocês vão estudar por aqui mesmo. Porque estamos aqui perto, aqui tem casa, aqui tem instituições de ensino e tudo mais. E outra foi quando eu me formei e passei na residência de saúde coletiva lá em Serra Talhada, que fica a 430 quilômetros de Maceió. E aí ela fazia assim, mas por aqui não tem não. Por aqui não tem não, caso esse curso. Por que não estuda por aqui? Aí eu dizia, não, por aqui eu já conheço tudo. Eu quero desbravar outros lugares, aprender outras coisas com outras pessoas. Mas tudo isso que manhã traz é o medo da incerteza, porque ela não vivenciou isso, essas coisas. É a insegurança de mandar um filho com 21 anos para fora, 22, formei com 21, mas fui embora com 22. Então, esse medo poderia me paralisar. Mas eu tinha na minha cabeça que eu precisava ir para melhorar a vida, não só a minha, mas a deles também. Então, eu sempre fui determinado a ter uma mentalidade muito de crescimento, então sempre quis crescer. Essa foto aqui foi agora do meu aniversário de 33 anos. Fizemos um passeio de barco por 9 ilhas que tem lá em Maceió e a gente passou o dia inteiro. Tá? Então, para mim é uma realização muito grande alugar, poder reservar um barco para a gente poder ficar passeando pela lagoa. Então, se eu não tivesse uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade em que eu quisesse mudar a minha realidade, mudar a realidade dos meus, eu não estaria aqui hoje. Mais uma vez eu digo. Então, a gente precisa pensar da seguinte forma: toda mudança vem com incertezas, mas é nela onde a gente precisa encontrar o nosso potencial de crescer. A gente precisa ter essa cabeça de eu preciso mudar a minha realidade. E quando a gente muda a nossa realidade, a gente não está mudando só a nossa. Nosso ambiente todo ele se modifica. E é nisso que a gente precisa pensar. Então, cada passo que eu dou longe de casa é uma oportunidade de descobrir a minha força e alcançar meus sonhos. Imagina você ser nascido e criado e de repente você vai embora sozinho com uma mala apenas para uma cidade diferente, num estado diferente, você não conhece nada nem ninguém. Então aí eu tive que ser resiliente, tive que encontrar força para sobreviver. Mas assim, eu fui com algo certo, fui com a incerteza das outras coisas, mas fui com algo certo. Tinha um programa para cumprir lá. Então, mesmo longe das minhas raízes, eu levei comigo a determinação de crescer e construir um futuro melhor. É isso que eu venho fazendo. Então, hoje a gente precisa ter sempre esse pensamento, a gente precisa abandonar esses pensamentos de mentalidade fixa de que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, a gente não é Gabriela, tá?
Cada um tem a sua história e as suas lutas e sabe do seu onde o seu calo aperta. Então a gente precisa disso, a gente precisa saber para poder, opa, deixa eu tirar esse calo daqui que ele está me apertando demais. E outros desafios de hoje são as histórias de superação que eu contarei amanhã. Então essa história, esse pedaço da história que eu estou contando para vocês, foram partes que eu fui superando. Mas eu poderia ter ficado na mentalidade fixa de dizer: minha mãe tem medo, então eu vou ficar aqui. A minha mãe está dizendo, eu vou ficar aqui. Mas eu fui atrás. Eu sou carudo, sou cara lisa e vou embora para que as coisas aconteçam e eu possa ser mais, mas não ser mais que os outros, ser mais que eu mesmo a cada dia. Tá? Oi, minha filha. Então, quando a gente vai pensar numa trajetória, o que foi que eu fiz para chegar até aqui? Então, eu não nasci pronto. Não nasci sendo esse Jânio aqui que está aqui conversando com vocês, falando dessa forma, numa apresentação bonita e tal. Não, não nasci assim. Eu fui construído. Então, para que eu pudesse ser construído, veja a trajetória que eu passei. Me formei, fui para uma cidade muito longe, onde eu nasci e me criei, para estudar um pouco mais, para aprender outras coisas. Então, de lá para cá, veja só, meu primeiro emprego antes. Ah, ainda teve outra coisa. Meu primeiro emprego antes de. A Jane começou, viu, amor? Meu primeiro emprego antes de eu começar aí a ter ido para a Serra Talhada foi num CAPS, que ficava na cidade de Batalha, que dá uns 300 quilômetros também de distância de Maceió. Eu fui trabalhar na saúde mental. Fui trabalhar no CAPS. Eu adoro a saúde mental. Toda a minha construção na faculdade foi pensando em saúde mental. E para lá eu fui trabalhar. Então a oportunidade veio, eu tive que sair para alcançar novos voos. Quando saí da residência, fui para o mestrado em Recife, ou seja, outro lugar que eu não conhecia nada nem ninguém. Só os meus amigos de residência mesmo. Trabalhar também com saúde mental e saúde pública. E aí eu passei para professor substituto em Sergipe, lá na Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto. E já ficava outra porrada de distância de Recife, onde eu estava morando por causa do mestrado, até Sergipe. Então fui por 7 meses professor substituto e ia para Aracaju 2 vezes por semana. Eu ia na terça não ia na segunda e na quinta, que a aula era terça e sexta. Eu viajava a madrugada inteira para dar aula. Compensava? Financeiramente, não. Todo salário que eu recebia, eu acho que era para fazer essas viagens. Mas o prazer de estar ali, de estar ajudando outros alunos de terapia ocupacional a serem terapeutas ocupacionais, me motivava muito. Me motiva muito. É isso que eu faço ainda por aqui. Me motiva a fazer você ser um profissional e deixa de ser um profissional comum, onde pode se achar em qualquer esquina, para ser aquele profissional de sucesso, aquele profissional referência onde você estiver. Então, fiz essa jornada. Fazia essa jornada sempre com gratidão no coração, todas as vezes que eu ia e voltava. Nesse tempo, quando saí, fui para clínicas conveniadas, clínicas de plano de saúde. Então, começar uma carreira em clínicas credenciadas. E nesse meio tempo, trabalhando em clínicas credenciadas com poucos recursos, que às vezes, há uns anos atrás, os recursos eram bem escassos. E acho que os donos da clínica queriam que a gente levasse os próprios recursos. Aí eu passei no concurso público. Eu tinha passado enquanto estava na residência, mas 4 anos depois foi que eu fui chamado. Então também trabalho hoje no hospital público, com poucos recursos também. E não foram essas barreiras de poucos recursos que me fizeram desistir ou fazer um trabalho meia boca. Eu fazia o máximo que eu podia com aquilo que eu tinha e aquilo que eu conseguia levar. Então, esse reconhecimento até hoje ele está comigo. Por exemplo, tem famílias que comentam nas minhas postagens: meu filho evoluiu muito com você, sou grata até hoje, você não está com ele mais. Ou outros que estão comigo que estavam comigo no hospital, o serviço parou de ser oferecido e aí foram comigo para o meu consultório. Porque por menos que eu tivesse, eu fazia muito. Então isso para mim é você empreender, é você ter sucesso mesmo com poucos recursos. Então, hoje eu tenho meu consultório, quer dizer, tinha um consultório, hoje ele está se tornando uma clínica. É uma clínica que agora está em expansão. E para mim, ajudar mais pessoas cada vez mais é o que eu quero fazer.
Então, eu tenho feito isso. Atendendo meus pequenos, orientando essas famílias e na internet com esses profissionais maravilhosos, que são os profissionais que também atendem esse mesmo público que eu, passando toda a minha expertise, toda a minha trajetória, toda a minha bagagem de conhecimento teórico e prático para essas pessoas. Então, eu fiz um monte de coisa, né? E continuo fazendo. Valdez, não sei como você dá conta, mas eu tenho dado, graças a Deus. Opa. E aí a gente vem para essa casa das competências. Antes de continuar com as competências, deixa eu só ler isso aqui para vocês. Eu vou enviar um negócio para vocês no chat e vocês tentam responder, tá? Porque ser um terapeuta de sucesso exige técnicas, mas também habilidades organizacionais e gerenciais. E aí, como é que está o currículo de vocês hoje? Vou pausar essa apresentação para poder enviar. Então, como é que está o currículo de vocês hoje em dia? Vamos ver se a tecnologia vai me ajudar dessa vez com este recurso que eu aprendi enquanto estava preparando essa aula. Então, cada vez que eu vou preparar algo para vocês, eu também aprendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, está carregando para eu poder mandar o link. É... Opa. Vamos lá. Vamos ver se essa enquete vai funcionar. Vocês vão clicar e vão responder. E eu quero ver como que ela vai funcionar. Pedindo permissão. Então, deixa só eu ver como é que ela funciona. Hum... Peraí. Pronto. Vamos ver aí se consegue agora. Vou mandar de novo, vai que. Vamos ver. A gente está testando aqui uma outra parte da tecnologia. Competências. Como está o seu currículo hoje? Você está com cursos na sua área, ou cursos fora da sua área, ou cursos dentro e fora da sua área? Vamos ver. Vamos voltando para ver se ele aparece aqui em tempo real. O botãozinho está verde, então deixa eu ver. Vamos ver. 5 votos. Quatro. Opa, 4 votos. 5. Acho que ele não está dando resultado na hora. 6 votos. Vamos ver. Acessem o link e tentem votar para eu ver. Eu queria muito que ele fizesse. Deixa eu ver se eu vou. Ah, pronto. Precisava eu votar também. Vamos lá. Olha só os dados aí. Legal. Então, o que que esses dados nos dizem? Esses dados nos dizem uma coisa, que a gente tem feito muitos cursos na nossa área e está dentro da casa das competências. Então, a gente quer ser terapeutas mais competentes, terapeutas mais capacitados na nossa área. Alguns votos foram fora da nossa área e outros dentro e fora da nossa área. Então, o que que a gente consegue perceber disso? Deixa eu só pausar essa para botar a outra. Até que a outra vai mostrar igual. Aqui.
Hum. Então, o que que a gente pode perceber dessa enquete? Essa é a outra, tá? Vocês responderam ou não. Então, a gente precisa realmente estar estudando tanto coisas da nossa área quanto coisas fora da nossa área. Por quê? Porque isso vai nutrir ainda mais as nossas competências. E como está aqui, não é somente técnicas, e na nossa área vão ter muitas técnicas. A gente precisa também aprender habilidades de organização e habilidades de gerenciamento do nosso próprio fazer, do nosso próprio processo clínico. Então, sempre que a gente está buscando também de outras fontes, a gente consegue alcançar ainda mais competências. E esse pilar do sucesso vai ficando cada vez mais forte, tá? Então, a nossa tecnologia funcionou de fazer a pesquisa em tempo real. Muito bom. Gostei dessa, dessa tecnologia. Então, gente, eu queria trazer para vocês três coisinhas. Currículo, ou seja, competências técnicas dentro da nossa área, é uma obrigação. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar estudando. O tempo inteiro estar melhorando as nossas técnicas, conhecendo melhor as nossas abordagens, porque a ciência, a gente trabalha com a ciência, e a ciência muda todos os dias. Todos os dias chega alguma coisa nova, alguma técnica nova, algo que está sendo estudado, algo que está sendo trabalhado e pesquisado. Então, nós termos um currículo bom, um bom currículo é obrigação. Então, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. A gente tem a obrigação de ter um bom currículo. Afinal de contas, se a gente não estudar, a gente não vai conseguir atender da melhor forma, né? E aí, quando eu vou falar de organização de trabalho, é como a gente planeja, como a gente executa e como a gente domina o nosso trabalho, nossa organização. Então, eu faço os relatórios do jeito certo, eu organizo a minha agenda, eu preparo as atividades com antecedência, pensando no planejamento dessa criança. Então, isso já passa de uma obrigação para um aprimoramento. Então, a gente já tem muito currículo. Então, é pegar tudo aquilo que a gente aprende e fazer da nossa forma, e aprimorar, refinar essas habilidades, para que o nosso trabalho seja organizado e o nosso currículo seja valorizado. Então, às vezes, tem muitas pessoas que fazem infinitos cursos, mas todos eles são apenas para ter aquele diploma, mas não aplicam nada. Então, o aplicar desses cursos é a forma de organização do trabalho. Então, cada vez que você for para um curso, cada vez que você fizer um curso novo, tente aplicar aquilo dentro do seu trabalho. Organize o seu trabalho, organize seus atendimentos para aplicar aquilo, senão aquele papel não vai servir de nada. Melhor, aquele conhecimento não vai servir de nada. O papel pode até servir para você mostrar para alguma empresa, alguma pessoa que tem aquela capacitação. Porém, na prática, você não consegue fazer. Você não sabe, porque você não treinou. E aí, quando a gente não treina, a gente esquece, a gente não aprimora, tá? E depois disso tudo, vem a gestão da clínica. Então, a gestão da clínica não é você abrir uma clínica e gerir, não necessariamente, mas a gestão do seu processo. A gestão, como você administra o seu processo clínico. É você quem organiza a sua agenda, é você quem monta seus planejamentos, é você, seus planejamentos e da criança, é você quem tem esse controle do seu processo de trabalho. Então, isso já é uma casa mais avançada, onde a gente precisa ir beber de outras fontes. A gente precisa ir buscar outras áreas de competência. Por exemplo, estudar administração para planejar, para organizar o nosso próprio trabalho. Estudar finanças, porque se a gente está trabalhando, a gente precisa receber. E se a gente não souber como administrar esse dinheiro, a gente não fez muita coisa. A gente está vivendo sem saber nem o que que a gente ganhou, nem o que a gente pretende ganhar, nem o que a gente ainda pode ganhar. Então, a gestão da clínica ela vai muito abrangente enquanto a isso. Como que é o nosso padrão operacional de intervenção? A gente tem um procedimento claro sobre isso? A gente tem uma organização disso? Então, todas essas são as três competências que a gente precisa ter para que a gente possa ter uma competência sólida, um pilar muito constante, muito uma base ali para que a nossa prática clínica, para que a nossa gestão clínica possa vir funcionar muito bem. Então, falando em currículo, trazer só um pouco
do meu, porque, como eu digo assim, a gente vai fazendo cursos à torta e à direita. Só que precisamos ter cursos onde a gente tenha afinidade, onde a gente consiga, de boa vontade, assim, por gostar muito, aplicar depois. Então, a gente, pelo mercado, muitos profissionais vão fazendo cursos porque o mercado manda você fazer. O mercado diz para você fazer. Mas a gente precisa, se a gente for preciso fazer para agradar esse mercado, que seja temporário. Porque a gente tem que construir a nossa própria história, de acordo com as nossas afinidades. Então, a gente vai estudando muitas coisas. Então, por exemplo, graduação em terapia ocupacional, pós-graduação em residência em saúde coletiva, análise do comportamento aplicada em ABA, em psicomotricidade. Também estou agora estudando neurociência do comportamento. Então, são áreas que eu tenho afinidade, que eu gosto de estudar sobre, eu gosto de aplicar. Fiz também a certificação internacional de integração sensorial. Então, também gosto dessa área. Afinal de contas, é uma das áreas mais abrangentes da terapia ocupacional, então, dentro da minha área. E nisso, a gente não pode ficar preso exatamente àquilo que a gente tem aqui. Hoje, com a internet, vocês estão em vários lugares do Brasil. E eu estou aqui, então eu posso ensinar vocês de onde eu estou. Mas, às vezes, a gente precisa ir para lá. Tem uma amiga minha que diz assim: eu gosto de fazer curso fora, porque quando eu vou para fora, eu esqueço toda a minha demanda do meu local. Então, às vezes, o curso é na nossa própria cidade. A gente vai para o curso, quando volta, tem vários afazeres em casa, tem várias coisas para dar conta. Quando a gente sai da nossa cidade e vai para outra, a gente não tem mais esses outros afazeres. Então, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a absorção dele vai ser melhor. Então, fui para Santiago, no Chile, fazer um curso de integração sensorial em TEA. Fui para a Espanha fazer um curso de uma imersão internacional em seletividade alimentar. Então, a gente sair da nossa bolha, sair da nossa zona de conforto e ir para um lugar totalmente diferente para aprender é muito bom. Vocês acham que eu fui para dois países que têm língua espanhola, sabendo falar espanhol? Não. Sabia dar buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Não sei se isso estava certo, mas funcionou. E quando a gente precisa, a gente usa tecnologia para se comunicar. A gente usa o Google para ele traduzir e a gente manter uma conversa com as outras pessoas. E tá tudo certo. Então a gente não pode ter esse medo. Ah, eu não sei falar nada, eu vou fazer o quê fora do Brasil? Usa a tecnologia. Vamos usar o que a gente pode, tá? Dentre essas formações, eu fiz a pós-graduação em análise do comportamento. Então, quando eu fiz, tinha uma visão muito sistemática, essa que as pessoas têm problemas com ela. Assim, ah, eu não gosto porque robotiza, porque é um suborno de reforço e tal, 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 tal. O que eu não gostava dessa era a forma muito estruturada, muito sistematizada, que para mim, para o meu jeito de ser, não combina muito. Então eu prefiro algo mais natural, algo mais brincante, algo mais lúdico. Então eu fiz o quê? Fui estudar intervenções de aba naturalístico. Então tem vários modelos de formação de desenvolvimento e comportamento, como Denver, PRT, SERTS, ensino incidental. Então, várias abordagens eu fui estudar para poder dizer assim, opa, isso aqui eu pego e faço a minha prática naturalista acontecer, tá? E outros diversos cursos na área de desenvolvimento infantil. Eu preciso também saber de outras áreas o que está acontecendo. Não quer dizer que eu vá aplicar tudo se não for da minha área, tá? Mas aqueles que são mais gerais, que a gente vê que pode ajudar o nosso paciente, a gente vai estudar. Então, currículo, obrigação. A gente tem que entender isso, tá? Quando a gente vai para a casa das competências, deixa eu falar de estrutura física. Essas duas salas foram minhas. Então, quando eu decidi sair do consultório, da clínica conveniada para abrir o meu consultório, eu não tinha muita coisa. Era essa imagem aqui, que tinha só dois nichozinhos, duas prateleirinhas com alguns brinquedos, um tatame, um almofadão, umas bolas. Aqui nesse cantinho de cá era a cadeira minha e da família. Era isso que eu tinha. E mesmo assim a gente faz os resultados acontecerem. Com o mínimo que a gente tem, a gente dá o máximo da gente. Depois, quando as coisas foram ficando mais estruturadas, consegui aumentar isso. Mudei de sala, então essa aqui já não é mais essa. Tem uma estrutura para integração sensorial, uma estrutura de ferro para colocar equipamentos suspensos,
Nesse cantinho de cá, que não dá para ver na foto, tem um armário maior, onde não é somente isso aqui, com mais brinquedos, com mais recursos. A minha mesa está aqui também, não deu para ver na foto. Mas assim, a gente não nasce pronto, a gente vai construindo. A gente tem que dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem. E é assim que a gente vai fazendo. Quando a clínica ficar pronta, a nova, da reforma, aí vocês vão ver a minha outra sala qual vai ser. Então a gente vai cada vez mais aumentando, cada vez mais crescendo. E é nisso que a gente tem que pensar. Eu vou fazer o meu melhor hoje com isso que eu tenho. Mas eu quero chegar naquele outro ponto. Então eu vou aos poucos indo até lá. Se a gente pensa que vai conseguir tudo da noite para o dia, não vai. Então acaba com essa mentalidade fixa de só vou abrir quando eu tiver tudo, porque isso vai lhe paralisar por muito tempo. E você vai perder o time, vai perder a oportunidade do momento, certo? E outra coisa relacionada ao processo clínico, então a gente pensa que precisa ter estrutura física. Tem que ter, não precisa ser extremamente completa, mas a gente vai melhorando. E outra coisa é qual é o nosso processo clínico. Eu demorei um tempo para entender que o meu trabalho ele não era somente chegar à criança e eu fazer uma intervenção. Não, a gente precisa de todo um processo, todo um caminho que esse paciente vai precisar passar. Então, eu estruturei essa forma. Passo um, entrevista na anamnese. Daqui, eu vou pegar e vou fazer a minha avaliação a partir das informações coletadas. Na terapia ocupacional, a gente tem a análise da atividade, que faz essa correlação. Em outras áreas, a gente pode chamar de raciocínio clínico. Então, qual é o meu raciocínio? Pegar o que foi visto na avaliação, juntar com o que foi visto na anamnese, somar essas queixas e ver como a gente pode fazer o planejamento, que é o passo 4. Então, a gente não faz uma intervenção sem planejar, sem fazer análise de atividade, sem conhecer o paciente, para poder fazer a intervenção adequada. Planeja para poder intervir. E aí, quando você faz a intervenção adequada, os resultados são alcançados. Então, esses são os 6 passos que eu desenvolvi. Então, a metodologia. A gente precisa desenvolver uma metodologia para poder trabalhar, para poder intervir da melhor forma. Tá? Então, quando a gente pensar dessa forma, a gente vai conseguir muito mais coisas, certo? E outra coisa é o POP. Não sei se vocês já ouviram falar em POP. Quem já ouviu? Quem é meu mentorado já ouviu falar e já está treinando nele. Quem já ouviu falar em POP? Não é o pirulito, nem é música. É procedimento operacional padrão. Coloca aqui no chat. Você já ouviu, se não ouviu? Se já aplica, se não aplica. Então vamos colocando aqui para eu saber se vocês sabem o que é um POP, certo? Então, enquanto eu vou organizando essa conversa, vocês vão colocando sim ou não. Gente, a gente precisa de um processo claro. Então, o que que eu vou fazer se chegar a determinada demanda? Se chegar a determinado paciente, paciente X. Ah, paciente X ele tem o quê? Ah, tem investigação de algum transtorno, TDAH, TEA, TOD. Então, você tem mais chegado ultimamente. Então, o que que esse paciente vai... O que que eu vou fazer com ele? Eu vou seguir esse fluxo. Então, o procedimento operacional padrão, ele vai nos dar o norte. A gente faz muita coisa, a gente já sabe o que fazer. Então, qual terapeuta aqui já sabe o que vai fazer? Então, tá, se chega um paciente, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Só que isso não está documentado. Isso não está documentado. E se por acaso você não estiver mais naquele serviço, ou for colocar alguém para atender no seu serviço, o seu serviço vai levar o seu nome, mas a pessoa vai fazer de outro jeito. Isso não pode não ser interessante. Então, para a gente fortalecer essa competência, fortalecer esse nome, a gente tem que dizer, olha, quando o paciente X chegar, o procedimento é esse aqui. Então, a gente vai seguir esse procedimento porque é o padrão do meu nome, é o padrão da minha clínica, é o padrão do meu consultório. Então, a gente precisa estruturar bem. Quando eu digo que a gente precisa documentar, é porque eu não confio na minha cabeça. Eu não confio na minha cabeça porque ela pode esquecer. Eu posso pegar várias coisas para fazer e acabar não dando conta, e a minha cabeça, como não estava anotado, minha cabeça esquece. Como eu digo, eu não confio no meu cérebro direito. Eu posso esquecer. E geralmente eu esqueço. São tantas coisas que a gente tem na vida, tantas distrações, que a gente esquece. Então, se isso tiver documentado, escrito e organizado, a gente não vai perder tanto tempo, porque a gente vai lá revisitar e vai saber o que tem que fazer. Tá? Então, o POP é isso. Trabalhei com as meninas no primeiro ciclo da mentoria, primeiro ciclo em grupo, e aí a gente vai estruturando todo esse processo.
Quando a gente tem a parte da organização de trabalho, a gestão da clínica, então é a parte que a gente já está mais avançado. Imagina, você montou uma estrutura física bacana, básica, mas que vai funcionar. Como diz um mentor que eu tenho, o Juninho, feijão com arroz dá certo, gente. A gente não precisa fazer tantas invenções, a gente só precisa fazer o básico bem feito, que dá muito certo. Quando ele estiver dando certo, a gente pode incrementar. Então, você tem uma estrutura, montou um processo de trabalho, tem a sua metodologia de trabalhar, tem seu POP organizado, então tudo aquilo está funcionando bem. Então, chegou a hora de avançar. Se por acaso você trabalha numa clínica multidisciplinar, ou seja, você trabalha para outras pessoas. Se essa clínica não tiver uma estrutura, não tiver um processo clínico, você pode ir criando o seu. Você pode ir alimentando o seu ali. Então, você vai pensar como você pode estruturar e você vai fazendo a sua maneira, já que não tem nenhuma maneira própria de onde você trabalha. Você vai colocando da sua forma. E aí, quando tiver toda a sua forma organizada, todos os pacientes vão reconhecer o seu trabalho. E se por acaso mudar de terapeuta, eles vão dizer: aquele terapeuta ela fazia de outro jeito. Era um jeito que dava certo. Por quê? Porque você tem uma estrutura. Essa estrutura precisa estar organizada. E aí, com tudo isso pronto, a gente precisa avançar. A gente vai para um avanço que é a gestão da nossa clínica, a gestão do nosso consultório. Então, a gente vai ter a organização e estrutura desse consultório, precificação estratégica e controle financeiro, procedimentos operacionais padrão, que não é só um, a gente vai fazendo POPs para várias coisas, e a análise desses indicadores de desempenho. Então, como está sendo o desempenho da minha gestão? Meus pacientes estão evoluindo? O meu controle financeiro está bom? As estratégias de manutenção do meu consultório, da minha clínica, estão boas? Então, todos esses elementos compõem a nossa fase de competências. Então, a gente precisa de competências não somente técnicas, mas também organizacionais e gerenciais. Veja que para ser um terapeuta de sucesso não é só você fazer milhões de cursos, tá? A gente tem que ser mais abrangente. E quando eu digo mais abrangente, eu estou falando de expansão. Então, se você quer crescer, você precisa pensar além do seu consultório, além da sua técnica. Vamos falar sobre criar novas oportunidades. Quem aqui trabalha? Eu pedi para umas pessoas para vocês responderem lá no grupo, no formulário, mas nem todo mundo respondeu. Mas tudo bem. Então, quem aqui trabalha em clínica multidisciplinar e não é o seu próprio consultório? Coloca um meu aí para eu ver. Quem mais? Vocês podem fazer a diferença mesmo estando em consultórios dos outros, mesmo estando em clínicas dos outros. E, como eu já falei, se esta instituição não tem uma estrutura própria que você tem que seguir, você vai construir a sua. Você vai construir a sua porque você vai fazer o seu trabalho e vai chegar a hora de você expandir. E aí, expandir não é somente sair do consultório, mas fazendo coisas diferentes, novas oportunidades lá mesmo. Então, o meu processo de expansão já vem desde quando eu pensei em sair de casa para estudar fora, mesmo contra a vontade dos meus pais, mais ou menos, eles tinham medo, até pedir demissão de uma clínica onde eu estava bem estruturado, toda a administração da clínica reconhecia o meu trabalho, não queria me perder, mas eu estava preso ali, eu não podia ficar ali, eu tinha que expandir, eu tinha que sair. Então, abri meu consultório, o consultório foi crescendo, tenho minha sociedade com a fonoaudióloga, minha sócia, e aí a gente vai expandindo, então vai aumentando. Então, a gente se tornou uma clínica que hoje nós temos outros profissionais também trabalhando com a gente. Então, dentro desse processo também é expandir. E aí a gente pode expandir de diversas formas. A gente pode identificar novos nichos de mercado e novas formas de atuação. Então, por exemplo, você trabalha numa clínica multidisciplinar que não é sua,
mas você se identifica com determinada demanda. Lá nessa clínica, você vai ter que pegar todas as demandas que a clínica mandar. Mas se você conseguir identificar qual é o público que você mais gosta, qual é o público que você mais atende? O público que mais atende são crianças, bebês, até 2 anos. Quando você for montar o seu consultório, você vai focado nisso, porque todo o seu estudo vai ser mais direcionado para isso. Você vai conseguir ter técnicas melhores para esse público. Isso é expansão também. Você tem estratégias para criar produtos digitais, por exemplo. Ah, eu sou muito bom no que eu faço e eu gostaria de compartilhar. Então, estratégias de produtos digitais, como mentorias, treinamentos, cursos, livros, e-books. A gente precisa dessa força. Então, se você não tem afinidade para estar no digital, eu tenho, vocês estão vendo. Então, quem não tem, tá tudo certo. Não fique se culpando por não estar fazendo, lançando curso, lançando livro, lançando e-book, lançando mentoria, supervisão. Não se preocupa. Você pode expandir dentro de outra área, como, por exemplo, atendendo só uma determinada demanda, sendo referência naquela demanda, orientando outros lugares ali presencial, dentro do campo prático, do campo clínico. Mas uma coisa que a gente precisa ter, tanto quem quer alguma coisa digital, algum compartilhamento de curso, de livro, quanto quem quer ficar nessa questão do processo clínico, a gente precisa ter uma forte presença no digital. Se a gente quer expandir o nosso impacto, alcançar mais pessoas, compartilhar mais, a gente precisa estar dentro desse universo digital, porque ele é a maior vitrine no momento. Então, antigamente a gente procurava profissionais onde? Os classificados dos jornais impresso, ou quando via um outdoor, ou rádio ou TV. A gente só achava assim, quando passava. Hoje a gente tem a internet, onde a gente pode, a poucos digitações, a poucos cliques, encontrar um profissional. Então, como é que está a sua presença nesse digital? Você está mostrando o seu trabalho de uma forma adequada? Ontem tive uma mesa com as infoprodutoras e alguém falou assim: chegou uma mulher para mim e disse que não precisava estar no digital porque ela tinha uma carreira muito boa. A gente tá certo, tá tudo bem. Ou, tá todo mundo vendendo, tá todo mundo vendendo. Eu não quero o meu perfil para isso. Tá tudo bem também. Se você quer só um perfil para entretenimento, para você postar suas fotos, compartilhar a sua vida, tá tudo certo. As redes sociais é bem democrático. Você pode fazer o que você quiser com ela. Mas se você tem a oportunidade de expandir o seu trabalho, mostrando como você faz, mostrando técnicas, ensinando outras pessoas, orientando e alcançando ainda mais outras pessoas, é assim que a gente vai fazer. Então, vai da mentalidade de cada um. Então, você diz, eu não quero usar Instagram para vender meu produto, para me. Como é a palavra? Para me divulgar. Tá certo, tá tudo bem. Então, você vai procurar os seus meios, vai panfletar no centro da cidade. As pessoas pegam o panfleto, amassam e jogam fora. Na internet ela vê, depois ela lembra, enfim. Então a gente precisa manter uma presença forte no digital. Então quem está comigo das minhas mentoradas já sabem o quanto que eu pego no pé delas para que a presença dela no digital seja forte, que elas estejam aparecendo e aparecendo da forma correta, com a estratégia correta para que elas possam alcançar muitas coisas. Então, como foi o meu processo de expansão? Vamos lá, comecei em 2020. 2020 a gente estava como? A gente estava numa pandemia. Estávamos na pandemia e eu tinha escrito esse curso de desenvolvimento psicomotor na infância para ele ser presencial. Mas aí eu acredito que eu não tenha feito uma boa divulgação, então não teve público para o presencial. E aí veio a pandemia, 5 meses de atendimento suspenso. Como era que eu ia pagar as minhas contas e também a minha certificação de integração sensorial que eu tinha acabado de ser chamado a fazer? Tenho que transformar esse curso aqui em um curso online. E vamos ver no que dá. Aproveitar essa boa da pandemia para ver como é que esse negócio funciona. E assim eu fiz. E assim lancei uma turma, foi um sucesso. Para a época, lancei um valor extremamente acessível.
onde depois alguns colegas fez, menino, tu cobra muito barato, porque eu cobrei R$ 50 somente. Então, vejam quanto que a gente impacta pessoas. Foi a partir daí que muita gente fez. Ainda bem que você fez online, porque na minha cidade não tem. Ainda bem que você fez online, porque aqui é muito difícil de chegar a determinados cursos. Então, em 2020, eu fiz 2 turmas desse. Então, a partir daí, a gente pega gosto. Pega gosto, então, eu fiz a terceira turma em 2021. Mas aí, em 2021, eu fui expandir ainda mais. Então, eu fui lançar curso de estratégias sensoriais para o contexto escolar. Porque eu sempre falo, sempre, gosto de trabalhar com profissionais da educação, porque passam muito tempo com as crianças e muitas vezes não sabem o que fazer dentro de uma sala de aula, dentro de um contexto escolar. Eu gosto muito de trabalhar com esse público, orientar esse público. Eu acho um prazer muito grande, porque eles têm um alcance muito maior do que o meu, que eu estou atendendo 1 a 1 no consultório. Eles têm muitas crianças, podem ajudar muito mais. Manejo de comportamento de criança com TEA. Então, aproveitei conteúdos da certificação para lançar um curso de estratégias. Aproveitei o conteúdo da pós-graduação de ABA para lançar curso de manejo de comportamento, que são dores dos profissionais, eram dores dos profissionais, e eu precisava ajudar. Então, vamos lá, vamos lançar esses cursos. E aí, pensei também em lançar um grupo de estudos sobre essa prática clínica da terapia ocupacional infantil, depois que eu lancei, que eu preparei aquela metodologia dos 6 passos. Então, pensei, todo TO, ou quase todo ele que queira, precisa seguir uma metodologia. Então, se eu tenho essa, deixa eu compartilhar. E eu fiz 2 turmas em 2021. Nessas 2 turmas, as dores eram praticamente as mesmas. As pessoas queriam saber algumas coisas e queriam tirar dúvida diretamente comigo. Então, eu estava lá para ajudar. Só que aí, não contente, melhor, estava muito contente. Quando eu fico muito contente, porque eu quero expandir ainda mais, eu fui para 2022. Aí lancei um curso de verão, Planejamento Terapêutico Ocupacional. Lancei a turma 1 do curso de Avaliação Terapêutica Ocupacional de Crianças com TEA. E aí, peguei o que já tinha sido sucesso de 2 grupos de estudo e lancei o clube de estudos. Então, o grupo, ele entrava, ele acontecia e acabava. O clube, ele tem até hoje. Então, as pessoas entram lá, tem conteúdos, tem aula comigo, tem cursos lá dentro. Então, o clube de estudos, ele não acaba. Então, ele é uma assinatura, você está ali todos os meses participando. E isso é expandir. Então, isso, cada vez que a gente aprende mais coisas, a gente consegue alcançar mais pessoas. Tá? Então, vamos vendo como esses processos vão se fazendo. Em 2023, lançamos a segunda turma do curso de avaliação terapêutica ocupacional de crianças com TEA. Lancei também o curso de inventário portas de operacionalizado. Só que aí foram processos onde eu lancei poucos cursos durante o ano, porque eu estava focado em organizar o clube. Então, o clube eu estou ali direto, estou ali mantendo aquelas pessoas. E agora, em 2024, eu tive a necessidade de dar um passo maior, um passo mais próximo da pessoa, um passo mais amplo da visão de um terapeuta, que é a mentoria prática de sucesso. Então, na mentoria, são esses pilares que eu estou conversando com vocês, trabalhados de uma forma em grupo e depois de uma forma individualizada com cada um, a partir da demanda de cada um. Então, são passos, são progressos. Então, cada vez que a gente. Lembra dos sonhos? Cada vez que a gente realiza um sonho, a gente já quer outro, e quer outro maior do que aquele que a gente estava. Então, o meu sonho de alcançar mais pessoas, de ajudar mais pessoas, eu venho fazendo. E eu venho nutrindo ele cada vez mais e com coisas novas. Como eu digo aos meus mentorados, não precisamos inventar a roda. A gente só precisa saber como que ela gira e girar ela da nossa maneira. Então, ninguém precisa criar uma coisa mirabolante. A gente só precisa fazer o nosso bem feito com algum diferencial. Então, qual é o ritmo que essa roda vai girar? Certo? Então, essa foi a trajetória de expansão do meu trabalho clínico. Continuo atendendo, e sem atender, eu também não consigo nem pensar em como ajudar as pessoas, porque são dos meus atendimentos que eu tenho as minhas dúvidas e eu vou procurar estudar. Então, atendendo meus pequenos, eles vêm cada dia com uma novidade diferente, e eu vou lá, ajudo eles, vou estudar para aquilo, e quando outra pessoa vem tirar dúvida comigo, eu já sei a resposta. E quando eu não sei, eu vou pesquisar. Certo? Então, essa é a trajetória que eu construí até aqui. E aí, nem tudo são flores, tá?
Ah, o Jânio já é conhecido, o Jânio já lançou tudo, o Jânio já faz e acontece. Gente, nem tudo são flores. Veja só, alguns cursos não deu inscrição. Não tiveram inscrições. Um que teve 16, outro só teve uma. Então, quando as coisas começam a querer dar errado, a gente tem que ressignificar ela. Pensar onde foi que a gente errou para poder fazer novamente, tentar novamente com outra estratégia. Então, nessa vida, nem tudo são flores. Para a gente expandir, não é só lancei e vai acontecer. Se você lançar sem uma estrutura, sem uma organização, sem uma divulgação, a coisa não vai acontecer. Como já aconteceu comigo. Olha aí. Quantos inscritos? Eram 100 vagas. Zero, zero, zero. Não teve. Então, o curso não aconteceu. Então, isso é também parte do processo. Não ia chegar aqui só contando superações e conquistas. Não, a gente tem que mostrar o que acontece. Então, tem a hora de não acontecer nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, não deu público. Então, nisso, a gente vai fazer o quê? Procurar novas estratégias. É ter essa mentalidade de crescimento, essa resiliência, e procurar ver onde foi que a gente falhou para tentar mais uma vez. E nessa jornada, eu não estive sozinho. Eu não fui sozinho louco procurar estratégias para sozinho dar conta. Tive mentores também. E nesse rol tem alguns que eu preciso trazer para vocês, preciso apresentar a vocês. Que é a Bruna Miranda, que além de minha amiga, minha mentora, que quando eu comecei era mentoria Sala Digital, hoje é mentoria Efeito. E tem o Charles, onde foi que eu aprendi coisas do mercado digital, do marketing digital. Aprendi muita coisa com o Charles. Com o Pedro, que também é meu mentor ainda hoje, na Revolução da Recorrência, que me ensinou como organizar a assinatura do clube de estudos, como se manter ali fazendo. E aí tivemos outros. Esses foram os primeiros. E os mais recentes, a Chayenne, que me ensinou estratégias de como organizar toda essa estrutura, tanto de clube quanto de mentoria. E o Jonas, aprendo com o Jonas a como organizar uma mentoria, como fazer isso. E o processo de mentoria vem sendo cada vez mais crescente e organizado. Então, a gente precisa dar créditos a quem nos ajuda, a quem está com a gente fazendo a coisa acontecer. E aí, quero saber se vocês estão prontos para a virada de chave. Então, a gente precisa virar a chave da nossa vida para que ela flua da melhor forma, certo? Então vamos pensar. Eu vou encerrar esse aqui para poder falar com vocês. É, deixa eu encerrar isso aqui. Encerrar não, parar de compartilhar. Deixa eu ver quem está aqui. Tá, pronto. Tem uma mentorada minha que está aqui. Então, Joana, você quer falar alguma coisa sobre o seu processo de mentoria? Eu falei, a gente teve mentoria essa semana, eu disse, eu vou lhe chamar, viu? Vou lhe chamar para para você falar do seu processo. Olá, olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar participando novamente, né, Jânio? Uhum. Tudo deu início, assim como hoje também, Jânio apresentando de que forma é essa mentoria, uma mentoria brilhante. Jânio é um profissional por si só brilhante, né? Ele é uma pessoa incrível, um profissional brilhante que nos levanta, nos motiva e nos impulsiona a crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, só tenho a agradecer. Estou crescendo muito, sim, ainda estou em crescimento, né, em fase de crescimento. Ele aí está me moldando como uma terapia. E é muito bom participar. Aqui eu vou dar continuidade, né, a minha mentoria de crescimento profissional e pessoal. Sim, é pessoal também, porque precisamos realmente nos modificar primeiro para poder darmos o nosso melhor enquanto terapeutas. Sou psicopedagoga, né, clínica institucional e sou psicomotricista. E estou participando dessa mentoria com muito orgulho e tenho aprendido demais e modificado também a minha prática. E hoje eu estou me tornando e fazendo uma prática de sucesso através do Jânio.
Espero que todos vocês que estejam também participando dessa é, experiência, né? Eu digo experiência porque tem muitas coisas ainda estão por vir e não percam, porque vale muito a pena que vocês pensem direitinho e realmente fiquem conosco também para participar e ver qual o sucesso que a gente merece, o que é que a gente merece, né? O que é que a gente deve fazer. O passo a passo com ele é brilhante e vocês não vão se arrepender, assim como eu. Oh, meu Deus, coisa boa ouvir isso. Isso faz com que meu trabalho eu me sinta, é como eu disse, cada vez que eu me empolgo, eu quero expandir mais. Então, cada vez que chega esses feedbacks, eu faço tudo com muito, muito carinho, muito zelo por vocês, pela pessoa que está comigo. E aí, isso me motiva e me dá mais bagagem para continuar seguindo. Chegou outra agora faz parte do clube, está comigo desde 2022, quando o clube abriu. Auli, ó, já tenho até intimidade. Auli, quer falar um pouquinho da tua experiência no clube, enquanto eu orientando, enquanto mentor, enquanto as aulas? Oi, Jânio, bom dia. Bom dia, amigo. É, foi uma indicação da Rubênia, né, que ela passou para mim. E a minha experiência assim com você é, é incrível, porque eu me sentia assim insegura. Muitas dúvidas eu ainda tiro com você e sei que vou tirar muito mais. E estar com você, para mim, é um exemplo muito importante de terapeuta ocupacional. Você não sabe o bem que você faz a gente. Um incentivo, você passa aquela segurança. Você é uma bênção de Deus mesmo. E a gente só tem que agradecer e continuar com você, porque vamos precisar muito. Coisa boa. Eu digo às meninas que a mentoria é, não é só técnica. Aqui a gente trabalha com a emoção, com a família, e a gente está cada vez mais crescendo. Então, Joana traz isso, não é somente o profissional, mas o pessoal. A gente tem competências e a gente vai expandir, mas se a gente não tiver o nosso pessoal bem, a gente não vai ter muita coisa para frente. Então, trabalhar assim é muito, muito bom. E eu quero continuar fazendo isso que eu faço. É como digo, cada vez mais que eu faço, eu vou tomando gosto e querendo fazer mais. Então, meninas, muito obrigado pelas palavras de vocês. Espero que os outros que tenham ouvido também tenham se sentido acolhidos com essas palavras. A gente vai trabalhando em cima daquilo que o profissional precisa. Então, eu não digo o que você quer ouvir, eu digo o que você precisa ouvir. Eu puxo nas orelhas. Eu digo, opa, por aí não. Vamos maneirar, ou então vamos acelerar. Deixe de procrastinar. Vamos fazer com que a sua prática e a sua vida estejam alinhadas. Você tenha competências, capacidades para trabalhar, mas também para usufruir e desfrutar dos frutos do seu trabalho, que é viver. E tem muitos profissionais que estão numa sobrecarga de trabalho intensa e não estão conseguindo viver. Não estão conseguindo ter qualidade de vida, dar conta de suas famílias, de todos aqueles sonhos e planos que a gente tem, porque está trabalhando demais. E no final de semana só quer dormir, só quer descansar, porque já vai começar outra jornada. E assim a gente vai aumentando. Então, deixa eu continuar nossa apresentação para saber se estão prontos para virar essa chave. Quem está pronto para virar essa chave, digita eu. Eu quero virar a chave. Quem quer ter uma carreira brilhante, construir uma carreira brilhante, não é somente ter, a gente precisa construir. Então, quem quer, digita eu. Eu, Auli, Elaine. E eu vou apresentar a vocês, fazer mais uma pergunta. Oi, quem quer ser um profissional de sucesso? Quem quer dar essa virada de chave na sua jornada? Que não é só uma jornada profissional, mas é uma jornada pessoal também. Quem quer, digita eu, para a gente poder alcançar novos voos, novos patamares. Vai digitando aí, a gente vai correr atrás. Então, eu quero elaborar com vocês, eu quero duas pessoas
para a gente poder, para a gente poder elaborar projetos para mudança de vida. Então, assim, não é só eu falar, eu quero trabalhar com vocês também para a gente poder, assim, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo, certo? Então, eu quero que duas pessoas se prontifiquem aqui no chat. Para a gente fazer isso ao vivo. A gente fazer isso agora com quem quer. Você vai trazer sua dificuldade e a gente vai pensar num objetivo para poder ela dar certo. E aí vocês vão ver como é que a coisa funciona, tá? Então, quem quiser botar, eu quero. As duas primeiras pessoas que botar eu quero vai ser feito com você. Ixi, ninguém quer me ajuda para a gente escrever seus objetivos. Não tenha medo, aqui é um lugar seguro para isso. Todos nós estamos aprendendo. Opa, peraí. Deixa eu me pôr aqui. Ainda vai para estágio, mas aí a gente vai escrever um projeto de mudança de vida. Quer? Não é só um projeto para terapia, não. Projeto para a vida. Então, pronto. Auliana 1. Quem mais? Kellen. Pronto. Kellen e Auliana, tá bom? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Antes da gente elaborar, deixa eu apresentar a vocês a mentoria. Eu quero apresentar a vocês a mentoria para que vocês possam ter uma noção da abrangência que ela tem, do quanto que ela pode ajudar vocês, tá? Então, mentoria prática de sucesso com Jânio Carlos. Então, se você é um profissional do desenvolvimento infantil e quer dar um passo na sua carreira, essa mentoria foi feita para você. Então, ela vai juntar a minha expertise clínica, de experiência de vida, do crescimento profissional, e aí direcionar para você que é TO, fono, psicopedagogo, psicólogo, qualquer outro profissional que atua no desenvolvimento infantil. Então, a gente vai seguir e encontrar essas informações dentro de um programa que ele vai funcionar para você. Então, não vai funcionar para todo mundo, não tem uma receita de bolo. Cada mentorado, cada pessoa tem uma história, uma trajetória diferente. Então, a gente vai organizar essa história para que ela possa seguir um caminho bem mais fluido, bem mais organizado. E aí, o que é a MPS? A MPS é um programa de acompanhamento, então não é um curso, tá? As pessoas hoje em dia na internet acham que a gente está vendendo curso. Então não é um curso, é um acompanhamento de desenvolvimento profissional. Então, a gente vai sair de um profissional comum, onde todo mundo vê, onde todo mundo pode ser um qualquer ou só mais um, para ser um profissional que tem altos níveis de competência clínica, confiança e sucesso. Então, eu desenvolvi toda essa experiência para conduzir vocês com habilidades clínicas, com foco em casos reais, que no caso são os seus casos, estratégias para a gente poder alavancar essa prática profissional. Então, vai ferramentas para expandir a sua atuação, construir esse profissional sólido, esse profissional reconhecido, e vai ter o suporte o tempo inteiro comigo. Então, os meus mentorados sabem que vão mandar mensagem para mim e eu vou responder. Pode ser que eu não responda na hora, posso estar atendendo ou fazendo outra coisa, mas eu vou responder, eu vou ajudar a você a superar esses desafios de uma forma direta. E aí, por que participar desse programa? Ó, você quer transformar a sua prática, quer transformar a sua vivência clínica com insights práticos baseados em anos de experiência, que aí você já sabe o quanto que eu ralei, o quanto que eu aprendi, já quebrei a cara, já errei, já voltei, de forma especializada, de forma personalizada. Desenvolver essa sua mentalidade e essas suas habilidades pessoais. Porque se a gente não tiver uma mentalidade certa, colocar as nossas habilidades pessoais dentro disso, a gente não tem competência técnica que segure. Não tem competência técnica que segure se a nossa mentalidade não for diferente. A gente vai trabalhar essa mentalidade para que você possa se enxergar, se reconhecer enquanto um excelente profissional. Você sabe que você é, mas parece que não se reconhece. Ampliar a sua visão profissional. Então, não é somente o consultório atender ali. Tem gente que gosta e está tudo bem, como eu já falei, mas tem gente que quer mais, quer ser referência. Então, muitas vezes a gente se mede, se baliza
por profissionais que estão nas redes sociais fazendo e acontecendo, mostrando que faz isso, que faz aquilo, e a gente acaba ficando com medo, ficando para baixo porque o outro está fazendo muito bom e eu não sei se eu tenho competência para tal. Então a gente vai mudar isso. Se para você ser um profissional que está nas redes sociais fazendo, mostrando, é ser referência, a gente vai trabalhar para você ser referência nisso. E ser referência da forma certa, da forma estratégica, tá? E aí vai continuar também recebendo esse suporte contínuo na sua jornada, com orientação prática e estratégica para a gente conseguir resultados reais. Então, os resultados chegam. Basta que a gente faça com foco, determinação e, principalmente, estratégia, tá? Nem tudo é fontes da minha cabeça, são fontes de experiências vividas e de aprendizado com outros que já passaram por outras coisas e também me ensinaram. E aí, quem entra na mentoria, a que tem acesso? Tem acesso à mentoria de mentalidade em grupo, tá? Então, a gente trabalha os pilares. Nós fizemos o primeiro ciclo com 6 encontros. Então, o primeiro ciclo trabalhou esses 3 pilares, cada pilar com 2 aulas, com 2 encontros de pelo menos 2 horas cada encontro. Então, quem entra na mentoria agora já tem acesso a esse primeiro ciclo. Então, consegue maratonar tudo isso. Além de também já entrar com acesso ao clube de estudos, que tem várias aulas de várias coisas, vários temas relacionados ao desenvolvimento infantil. E também participa da mentoria individual personalizada. Então, a partir do seu diagnóstico, das suas demandas, a gente vai trabalhar em cima deles. Então, a gente tem um grupo onde a gente vai se sentir pertencente a um ambiente. E, como eu digo, o ambiente muda a nossa trajetória. Ontem eu estava numa mesa com infoprodutoras, pessoas que estão também trabalhando para ajudar mais pessoas no digital, e as nossas trocas fazem com que a gente saia dali energizado, faz com que a gente saia dali com a cabeça pensando 1000 coisas em como estruturar melhor, em como fazer melhor, em como fazer mais. Então, o ambiente ele é muito importante. E aí, quando você tem um direcionamento individualizado, aí o negócio anda. Aí a coisa evolui, tá? E os materiais para a gente poder estar sempre nutrindo a nossa base teórica de conhecimento. Então, vamos falar no investimento desse programa? Vou trazer alguns valores para vocês, tá? Pra vocês verem como que o negócio funciona. Não se assustem. Não se assustem. Agora, para 2025, fiz uns reajustes de valores. Então, se você quiser ter um encontro comigo de 1 hora, para eu lhe dar uma consultoria, para eu lhe dar uma supervisão, custa R$ 350 uma hora, tá? Se você quiser participar de um encontro da mentoria em grupo, também é R$ 350 a hora, para estar ali. Se você quiser participar do clube de estudos somente, é R$ 997 por ano. Por aí a gente tira, tá? Então, esses são os valores individuais de cada coisa. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que é na mentoria. Na mentoria, vocês vão ter 4 encontros comigo, de forma individualizada, personalizada, de acordo com as suas demandas. 6 encontros de mentalidade em grupo, então, que vai ser o segundo ciclo da mentoria, que é esse que a gente vai começar já agora em fevereiro, segundo ciclo da mentoria. Porém, vocês também vão ter acesso às 6 aulas do primeiro ciclo. Então, quem entra não perde nada, pelo contrário, só ganha. Se eu entrar, eu já vou ter aulas do primeiro ciclo, vou ver o que aconteceu, que é a base da nossa mentoria, e vou ter acesso às aulas ao vivo que vão acontecer a partir de fevereiro. A gente vai ter os nossos encontros ao vivo, discutindo e aprofundando cada vez mais os temas, e também o clube de estudos, você vai ter acesso por 1 ano. Então, se eu colocar na ponta da caneta os 4 encontros individuais, dá R$ 1.400. Os 6 encontros de mentalidade daria 2.100. Só que já tem mais os 6 encontros que já teve do primeiro ciclo, então são 12 já, R$ 4.200, mais o clube de 997 por ano. Então, todo esse montante daria 6.597 reais para entregar para vocês. E aí, é um valor bom, um valor acessível, vocês conseguem? Para a gente poder
Mudar de chave, mudar de vida. Acho que ficou pesado, não foi? Será? Pesado não é, mas a gente pode melhorar, certo? Deixa eu melhorar para vocês. Quem entrar hoje, ou nas próximas 48 horas, quem entrar hoje, vai ter acesso a tudo isso aqui, um bônus de desconto de R$ 3.000. Então, esse valor de 6.597 vai para R$ 3.597. R$ 3.597 é com o desconto. Então, a gente consegue fazer isso para esse acompanhamento de 6 meses comigo. Então, você vai estar ali comigo dentro dos encontros em grupo, com os encontros individuais, com suporte no WhatsApp, para tirar suas dúvidas, para a gente montar esse planejamento de vida. Nem digo mais que é um planejamento terapêutico, porque a gente pode fazer um planejamento terapêutico, mas vai muito mais para a vida. Já quero o link de vida esse valor. Tá bom, vamos ver. Será? Divide, sim. Então, esse valor você pode dividir ele até em 12 vezes de 359,70. E aí, não, como eu faço? Assim, eu não penso que cada produto que eu adquiro, ou seja, cada curso que eu compro, cada mentoria que eu participo, seja um gasto, mas sim um investimento. E que esse valor retorna. Quando a gente segue a metodologia, quando a gente segue o passo a passo, esse valor retorna e muito rápido. Esse valor não é um valor que, que a gente fique perdido. Não perdi, é um investimento. E se eu seguir tudo direitinho, esse valor vai retornar muito mais rápido do que você imagina. Então, é a mudança de chave, a mudança de vida que você vai precisar, certo? E aí, quem entrar hoje ainda vai ganhar mais 2 encontros de supervisão e mentoria individual. Então, vão ser 6 por esse valor aqui. Quem entrar hoje, tá? Então vão ser 6 encontros individuais, 6 encontros personalizados de grupo e as 6 aulas do primeiro ciclo e o clube. Eita, que é conhecimento. É muito conteúdo para a gente entregar. E aí, quem está disposto, deixa só eu soltar aqui para a gente pegar o link. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar com calma e verem que vale a pena todo esse acompanhamento que a gente está preparando, que eu estou preparando junto com a minha equipe. Hoje eu tenho equipe, gente, coisa boa. Mas boa parte das vezes eu fiz tudo muito sozinho. Ops. Pronto. Cadê? Voltemos. Ops. Zoom, cadê você? Zoom. Ih, gente, me perdi agora. Voltei. Isso. Então, o link é esse aqui. Quem entrar agora vai ter todo esse acesso, tá? Todo esses bônus aqui, tudinho, por esse valor e pode até dividir em 12 vezes. Se você não tiver como agora, você vai entrar em contato comigo e a gente vai conversar sobre isso. Quem preparou, quem preencheu o formulário que eu pedi lá no grupo exclusivo, a gente vai marcar uma conversa. Ainda tem essa conversa que eu vou ter com você para a gente poder ver se a mentoria faz sentido para sua vida. Ver se ela faz sentido para você, tá? Porque não adianta a gente entrar num negócio que não faz sentido, que não tem a mínima condição da gente dar conta e a gente fazer dar certo. Então, só vai entrar quem realmente fizer sentido. Eu também não quero mentorados que só paguem e não façam nada. Quero pessoas que estejam comprometidas com a sua mudança, comprometidas com a sua virada de chave e fazer, a partir de agora, uma vida melhor. Não é só fazer um 2025 melhor, é fazer a partir de agora uma vida melhor. É muito mais amplo do que o que a gente imagina, tá? Então, dito isto, vocês vão ficar aí pensando e aí a gente vai elaborar o projeto de vida agora, tá?
Então, cadê? Auliana e Kellen. Não foi? Auliana e Kellen. Então, Auli, qual é o seu objetivo de vida? É ser uma terapeuta de sucesso. Sim. E, assim, saber lidar com as situações que acontecem dia a dia, porque são, assim, são casos diferentes. Cada criança é diferente uma da outra. Uhum. Então, assim, eu pretendo, assim, aprimorar mais, porque como cada caso é diferente, eu tenho que ter tanto a mentalidade aberta, né, tanto o meu emocional equilibrado, porque vai chegar crianças é, muito é, não é desequilibrada a palavra, Jânio, no momento. Desorganizadas. Isso, desorganizada. Então, eu também tenho que estar dentro de mim organizada para poder passar Uhum. para aquela criança aquela segurança que está precisando naquele momento. Então, eu acho que o que você, acho, não tenho certeza, o que você falou, o emocional e o equilíbrio é essencial. Pronto, então a gente vai pensar numa estrutura baseada num modelo SMART. O que é um modelo SMART? Deixa eu trazer vocês de novo. Um modelo SMART, ele traz os objetivos de uma forma específica, atingível, mensurável, que tenha um prazo e seja relevante. Então, específico, mensurável, atingível, relevante e com prazos. Aula, você é estudante, certo? Então, o seu objetivo, Certo. a gente pode transformar ele da seguinte forma. Se você quer ser uma profissional referência na prática clínica de desenvolvimento infantil, então, um terapeuta ocupacional de sucesso. Então, isso é o que você quer ser, isso é específico. Você quer ser um terapeuta de sucesso no campo do desenvolvimento infantil. Então, deixa eu voltar. Isso é o que você quer, é específico. Então, será que você consegue mensurar isso? Então, o que que vai dizer que você é uma terapeuta de sucesso? Quando você conseguir dar conta de demandas difíceis, por exemplo, uma criança TED nível 3 de suporte. Então, você mensura. Se você está dando conta das de 3, da de 2, da de 1, você está mensurando ali, é como a gente mede o nosso progresso. Então, se eu ainda não dou conta, é porque eu não cheguei lá ainda. Então, um terapeuta ocupacional que consegue dar conta de uma demanda de uma criança de nível 3 de suporte de autismo. Mas isso é atingível? Como que eu vou fazer para atingir? O que que eu vou fazer para atingir? Eu vou buscar estudar mais, vou buscar supervisão, vou buscar aqueles que conseguem me ajudar. Então, quando a gente escreve um projeto de vida, a gente tem que saber o que a gente quer, como a gente vai medir se a gente chegou lá e também se é atingível. Então, como você já viu que outros profissionais conseguem fazer isso, então a meta é atingível. Então, o que é que você vai fazer para isso? Estudar mais, estudar o caso daquela criança específica, para ver onde você pode ajudar, o que você pode estudar para ajudá-la. É relevante você ser isso, você ser uma terapeuta de sucesso, uma terapeuta que lida com esse tipo de demanda? É muito relevante. E o quanto você vai ajudar as famílias, o quanto você vai ajudar essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, não só o paciente, mas sua família e todo o seu entorno. Então tem uma relevância muito grande você querer ser essa profissional que vai dar conta dessa demanda. Mas aí qual o prazo que você vai ter para construir essa profissional? Você ainda está na graduação. Então, você já vem fazendo essa construção. Não é de hoje. Então, você já vem. Então, quando chegar mais próximo dos estágios, você já vai começando a ter vivências com esse tipo de criança. Então, você já vai começando a planejar quais são os cursos necessários para isso. Então, por exemplo, aí, depois que eu me formar em 12 meses, eu sou essa profissional que dá conta dessas demandas. Então, a gente precisa elaborar dessa forma. Então, se forma quando, Auli? Creio que antes de dezembro desse ano. Esse ano ainda. É. Pronto, então vamos lá. Ser uma terapeuta ocupacional de referência em desenvolvimento infantil que atenda, que consiga dar conta de uma demanda de uma criança nível 3 de suporte de autismo
E para isso, eu vou me preparar com os cursos e qualificações na área, vou fazer mentoria e supervisão na área com pessoas que estão há mais tempo do que eu, que têm mais experiência para me ensinar, porque eu preciso ajudar mais famílias e mais pessoas que têm essa demanda. E até o final de 2026, eu serei esta pessoa. Então, essa é a frase, o parágrafo de vida que você vai escrever para buscar. Depois eu vou lhe mandar essa frase pronta, tá? Sim, sim. Então, essa frase vai estar pronta para você, que vai ser o seu objetivo para daqui a 2 anos. A gente está começando esse ano agora, você ainda está para se formar em dezembro, mas vai ter mais um ano para fazer, para ter essa segurança. Certo? Então, se a gente não coloca prazo, a gente vai deixando a vida levar, e cada distração que chega, a gente vai deixando passar. E aí, nosso projeto de vida vai se atrasando. A gente precisa ter prazos para isso. Deixa eu mostrar outros exemplos. Esse da profissional referência caiu bem em aula. Parece que tem até adivinhado que eu tinha colocado isso. Que legal. Então, ó, desenvolver um posicionamento profissional sólido e aprimorar habilidades clínicas para se destacar nesse mercado, participar de 6 encontros de mentoria, implementar estratégias de marketing pessoal, obter pelo menos 3 depoimentos positivos, aplicar todo o conteúdo da mentoria e atendimento e criar conteúdo educativo, aumentar a autoridade no mercado e atrair pacientes. Então, isso a gente pensa para cada pessoa de uma forma diferente. Tempo. Então, qual é o objetivo? A gente vai por 12 meses, nesse exemplo aqui, medindo o progresso a cada 3 meses. Então, esse é uma forma de pensar como se tornar um profissional referência. Então, a gente vai para outro exemplo, que aí depois dos exemplos que eu tiver, a gente vai chamar a Kellen, tá? Então, por exemplo, dentro da casa da expansão, dentro do pilar da expansão, a gente tem que criar e lançar algum infoproduto. Um curso online, um e-book, uma mentoria, um programa de supervisão, tá? Em até 6 meses, estruturando o conteúdo, validando a ideia e garantindo a primeira turma com 10 alunos. Então, como que isso, a gente pode deixar isso bem firme? Específico, estruturar e lançar um curso, tá? Voltado para profissionais ou pais de criança com desafio de desenvolvimento infantil. Como que eu vou mensurar? Eu vou criar um planejamento de conteúdo, vou validar a ideia com pelo menos 5 pessoas e lançar a primeira turma de 10 alunos. Então a gente mensura. Será que eu alcancei essas 5 pessoas para validar? Será que a primeira turma tem 10 pessoas? Então no final do processo a gente vai ver. É atingível? A gente pode reservar de 2 a 4 horas por semana para a produção desse material. E aí seguir esse plano de ação com os prazos definidos. Por que que criar um produto e lançar é relevante? Porque ele vai expandir a minha atuação profissional, gerar uma nova fonte de renda e também impactar mais pessoas além do consultório. E temos que ter o tempo. Então, estruturar e lançar o infoproduto em até 6 meses, com uma pré-venda no mês 5. Então, a gente vai ter o mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E não necessariamente é o mês do ano, tá? Não é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não. É o mês a partir da hora que a gente monta o plano. Então, o mês 1, mês 2, mês 3, no mês 5 já começa a pré-venda, mas até lá a gente está estruturando tudo. Tá? Então, a gente consegue ter esse tempo. Se não tiver o tempo, o prazo, a gente não sai do lugar. A gente vai deixando a vida levar. E outra pode ser dobrar minha renda com atendimentos particulares em 9 meses, aprimorando a captação de pacientes, de cliente, ajustando a precificação, implementando estratégia de fidelização e de prospecção. Isso está na casa das competências de gestão clínica. Tá? Então, como que a gente pode escrever isso? Aumentar a captação de clientes, tá? E otimizar a gestão financeira para dobrar essa renda mensal com os atendimentos particulares. Sair de X para 2X. Então, a gente vai mensurar. Eu sair de 1.000 para 2.000, aumentando em 30% a cada trimestre. E aí a gente vai ajustar a precificação e estratégia de prospecção. Então, estratégias do futuro. O que é que eu projeto para isso? É atingível? É. E como eu vou fazer para atingir? Vou melhorar meu posicionamento profissional, vou criar estratégia de indicação, vou fidelizar esse paciente, otimizar essa agenda de atendimentos. A gente consegue atingir dessa forma. E por que que é relevante? Porque obtendo a maior estabilidade financeira, vou reduzir a dependência de convênios e também valorizar a minha própria expertise. Então, valorizar tudo aquilo que eu aprendi, valorizar tudo aquilo que eu estudei, que eu estou pronto para fazer,
Porque muitos profissionais estudaram, estão prontos para fazer, mas não conseguem dar esse passo. Tem aquela trava lá, né? Aquele medo da mentalidade fixa. E aí, qual é o tempo que eu tenho? 9 meses. E vou acompanhando isso a cada 3 meses. Então, a gente precisa colocar os prazos. Tá? Então, esses três são exemplos de como a gente pode fazer, como a gente pode conduzir. Tá? Então, agora a gente vai para Kellen. Cadê lá? Deixa eu parar aqui. Cadê a Kellen? E aí, Kellen, como que a gente vai pensar? Qual é o seu projeto e seu objetivo de vida? Kellen de Minas Gerais. Oi, Kellen. O microfone está ligado, mas não está funcionando. Tenta de novo. Se não conseguir falar, então vai aqui no chat mesmo. A gente conversa pelo chat. Vamos lá. Vamos digitar. Pronto, vamos por aqui. Tá tudo certo. Esperar a Kellen digitar o seu objetivo para a gente poder trabalhar em cima dele. Vamos lá. Dar qualidade de vida a meus pacientes, mostrar resultados obtidos do meu trabalho e ser um profissional referência em desenvolvimento, no neurodesenvolvimento. Kellen, qual é a tua especialidade? Estudante de TO também, tá? Futuramente. Então, acho que o objetivo de Kellen vai bem parecido com o da Uliana. Então, para a gente dar qualidade de vida aos nossos pacientes, a gente vai ter que preparar todo esse terreno. Então, falta quanto tempo para se formar? Acabei os estágios, me formei em 3 meses. Olha só, estamos mais perto que eu de aula. Então, vai ser mais legal. Então, o que que a gente vai pensar? Para terminar os estágios, faltam 3 meses para se formar. Então, esse vai ser o nosso prazo, digamos que vai ser 9 meses. Porque a gente vai pegar esses três, né, que ainda falta. No caso, vai dar lá final de março, e a gente pega abril para frente. Quais são os pacientes que você mais tem afinidade? Então, você quer ser uma profissional referência. Então, em 9 meses, eu vou ser essa profissional referência, mesmo tendo chegado no mercado agora. Por quê? Como é que eu vou fazer para mensurar? Então, quantos pacientes eu vou ter na minha agenda e qual o resultado que eu vou dar para esses pacientes? Quantos pacientes vão evoluir? Ou seja, quantos pacientes vão melhorar a sua qualidade de vida? E como que eu vou atingir isso? Vou fazer os cursos que as demandas dos pacientes trouxerem para que eu esteja mais capacitado em atendê-los, seja mais ter técnicas atualizadas, técnicas de referência, buscar supervisão com outros profissionais, buscar mentoria de estrutura de processo de clínico, de processo terapêutico. E por que isso é relevante? Porque além de melhorar a qualidade dos pacientes, melhora também a sua imagem como profissional. E aí o prazo, 9 meses. Então, até o final do ano, você vai estar com essa bagagem para isso. É o projeto de vida que você coloca para ser essa terapeuta. Então, quando a gente vai escrever, a gente tem que ter todos esses elementos para que isso tudo fique muito visível, que a importância desse objetivo esteja visível, as formas de atingir ele esteja visível, a, a forma como eu vou medir esse progresso esteja visível e o prazo que ele vai estar pronto. E sem o prazo a gente vai deixando a vida nos levar e
vai aí, ó, indo num... Maria vai com as outras. Então, cada distração que aparece, a gente tira do nosso tempo de objetivo. Então, a gente vai desfocando. Então, deixa com prazo para que a gente possa cumprir, certo? Então, e assim a gente vai começando a chegar nos nossos finalmente. Então, queria saber de vocês quem está pronto para entrar na mentoria, quem está pronto para dar esse passo, essa virada de chave, e aí a gente construir uma vida de um terapeuta de sucesso que vai ter oportunidade de crescer profissionalmente e também crescer pessoalmente. Não, a minha luta aqui, a minha vontade de ajudar não é somente ao profissional, mas também à pessoa. Pessoa que é um profissional. Que antes de ser profissional, ela era somente uma pessoa, tá? Então, vou mandar lá no grupo VIP o link da nossa mentoria, o link do acesso. E também a oportunidade de a gente fazer uma chamada para a gente tirar mais dúvidas. Eu entendo que, assim, às vezes a gente fica com vergonha de fazer uma pergunta quando está num grupo com mais pessoas. E aí, no individual, a pessoa consegue tirar mais dúvidas, ficar mais à vontade e receber a orientação mais individualizada, tá? Então, a gente vai encerrando esse momento. Vou deixar aberto para vocês, quem queira falar alguma coisa sobre essa aula, sobre essa trajetória que vocês participaram nesta manhã, tá? Porque, como eu digo, não é fácil a gente estar no domingo de manhã participando de uma aula desse nível. Então, me digam aí como que foi essa participação. Podem me mandar no chat também ou falar no microfone. Deixa eu parar aqui. Em breve vamos falar. Muito bem. Obrigado, Karen. Kellen. Oh, meu Deus. Chega uma hora que eu começo a confundir, mas chega uma hora que eu aprendo. Aí quando eu aprendo, eu não erro mais, não. Pronto. Lá no grupo, vou colocar todas essas informações, tá? Preparar um manualzinho para vocês entenderem tudo que a gente está propondo, que esse programa está propondo para vocês e o que, que a gente vai conseguir fazer, tá bom? Então, quem está no grupo do exclusivo vai receber essas informações e também esses descontos maiores, tá? Então, vamos encerrando nossa aula de hoje. Eu espero vocês nos próximos encontros, próximas aulas, e a gente vai conversando. Então, um cheiro para todo mundo. Aproveitem o domingo de vocês. Tenham sua qualidade de vida aí com os seus, com descanso, e a gente se vê nos próximos encontros. Tchau, tchau.